Nós estamos aqui com o veterinário Joaquim, que ele vai nos ajudar na entrevista sobre a castração de animais domésticos. Oi, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Joaquim, sou médico veterinário, sou especialista em cirurgia e sou sócio proprietário aqui da clínica Quevet na Umutum. Vou começar fazendo as perguntas. A primeira é se a castração tem algum malefício para o animal. Só se a castração for feita na época errada, tá? Porque tem uma fase certa para fazer a castração, né? Se ela for feita com um animal muito jovem, ela pode trazer malefícios, sim. Entendi. Tá? E quais são os benefícios dela? Para fêmeas tem mais benefícios do que para os machos, né? Mas tanto para um sexo quanto para o outro, tanto gato quanto cadelas, tem bastante benefício, né? A gente, na verdade, assim, sendo feito de forma correta, na idade correta, a gente tem só benefícios, né? Nas fêmeas, né? A gente evita infecção uterina, né? Quando a gente faz a castração, a gente faz a remoção do útero, né? Então a gente evita infecções de útero. A gente acaba evitando também, diminuindo na verdade, 95% da chance da cadela desenvolver tumor de mama, né? Porque tem alguns trabalhos que comentam que os tumores de mama eles são induzidos por hormônio, né? Os hormônios do cio. Então, quando a cadela é castrada, além de a gente evitar a infecção de útero, a gente reduz também a chance de tumores de mama. E na cadela também a gente tem cistos ovarianos, né, que ela pode desenvolver, e quando a gente faz a castração a gente já elimina essa patologia também. Tá? Entendi. E qual que é a média de preço da castração aqui em Umutum? Varia bastante, né? Varia bastante porque a gente tem, acho que hoje em dia tem 4 clínicas aqui na cidade, né? Acho que atualmente tem 4 clínicas aqui na cidade. Então, assim, a castração ela varia de acordo com o porte do animal, né? O sexo, o porte e a raça do animal, tá? E está associado também com a espécie, né? Gato, cachorro, coelho. Essa semana a gente fez a castração de um coelho, né? Então, assim, muda bastante de acordo com o preço. Mas, assim, a partir de... a castração ela está ali a partir de 400, né? 440 aqui na clínica, né? E ela vai chegar ali nos valores de 1.000 e pouquinho, né? Às vezes dependendo do tipo de castração, porque tem castrações não patológicas e castrações patológicas, né? Às vezes uma castração que tem alguma irregularidade, né? Às vezes um testículo que não está no local certo, né? Ou a cadela está com um cisto no ovário, está com um problema de endometrite, que é a inflamação do útero, né? Aí tudo isso pode afetar o valor do procedimento, né? Tá? Mas assim, a partir, fica numa média ali de uns 500, 600 reais. Ok. E acredito que em algum futuro próximo a castração pode acabar sendo de graça, pelo menos as pessoas que têm um bom custo baixo de salário ou um preço abaixo da média? Então, já existe aqui na cidade um programa, né? Já existe aqui na cidade um programa em parceria com uma ONG, a PAN, né? E a UNEMAT, né? Esse programa já está aí, acredito que já deve fazer uns 2 anos que ele está instituído, né? Para pessoas de baixa renda, né? Eu acompanhei, né? Na clínica que eu trabalhava, acompanhei bastante esse projeto, né? A gente castrava em média de 15 animais por dia, né? Então aqui na cidade, eu acredito que já deve ter ultrapassado os 1.000 animais que foi castrado. Já está castrado. Exatamente, já deve ter ultrapassado 1.000 animais que foram castrados nesse projeto, né? E assim, eu acho que é fundamental controlar a população, né? Porque quando a gente tem um controle dos animais de rua, né? A gente tem controle de doenças, né? Zoonoses que são transmitidas para humanos, né? Então assim, até a gente reduz os acidentes também, porque os animais de rua causam bastante acidente com moto, com carro, né? Então assim, eu acho que é fundamental ter esses programas sim, só que ele tem que ser voltado para populações que necessitam, né?
Exatamente, tem que ser voltado para pessoas que realmente precisam, né? Então, assim, hoje em dia eu acredito que o programa tá ali adequado, atendendo essas pessoas, né? Tem que ter uma divulgação um pouquinho maior, mas esse programa já existe. Isso é bom. Uhum. E você pode nos explicar o porquê que tem uma mudança de valor entre a castração de gatos e cachorros, por exemplo? Ah, sim, consigo sim. Tá associado principalmente com custo anestésico, tá? Tá associado principalmente ao custo anestésico, né? Um animal, um gato, ele vai pesar ali a média dos seus 3 a 4 quilos, né? Sim. De 3 a 4 quilos. E isso a gente gasta ali uma quantidade de anestésico, né? De medicamento, antibiótico, anti-inflamatório, né? E o cachorro não, o cachorro geralmente de 3 quilos são os menores, né? São os menores, de 3 quilos são os menores. Então, assim, com um animal de 40 quilos a gente gasta ali, vai gastar proporcional à anestesia, né? Então, assim, acaba, pelo custo dos medicamentos, a gente tendo um custo maior do procedimento para cachorros, né? Para cães, tá? E também a complexidade, tá? A complexidade do procedimento. O gato, ele é mais simples o procedimento, tá? O procedimento, ele acaba sendo mais rápido, né? Enquanto o de cães, principalmente cadelas, né? De cadela é mais demorado e mais complexo, tá? Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Ana Caroline, sou aluna da José e irei continuar com as perguntas que a minha colega fez. Ok. Como a castração pode afetar a relação entre os animais de estimação e seus donos? A castração, ela muda um pouco o comportamento de alguns animais, né? Geralmente o animal tende a ficar mais dócil, né? Se o animal tem ali agressividade, né, exagerada, quando faz o procedimento de castração tende a diminuir. Não obrigatoriamente acontece, né? Não é obrigatoriamente. Até tem alguns tutores que vêm procurando o procedimento de castração pensando em reduzir a agressividade do animal, né? Mas assim, a gente não pode confirmar que isso vai ocorrer, né? Acontece na maioria dos animais, eles diminuírem a agressividade, né? Mudar o comportamento, ficar um animal mais dócil com outras pessoas e com outros animais, né? Porque ele diminui um pouco a briga por território, né? Ele acaba reduzindo, mas não obrigatoriamente para todos os animais, tá? Tem alguns animais que o comportamento não altera com a castração. Ok. A castração pode afetar a obesidade do pet ou outros problemas de saúde? Pode sim, pode sim. Como o animal ele fica mais sedentário, né? Após a castração, o animal não tem mais aquela necessidade, né? Ele não sente mais aquela necessidade de marcação de território, né? De competitividade. Então ele acaba ficando mais sedentário, né? Reduzindo ali o movimento, reduzindo a atividade. E isso faz com que o animal ganhe peso, tá? E além dele reduzir, né, a atividade, ele vai ter um apetite maior, né? Se tiver alimento disponível, ele vai comer em maior quantidade, tá? E então, assim, é preciso controlar, né, petiscos principalmente. A ração, quando o animal come só ração, dificilmente ele vai desenvolver obesidade, né? Quando ele come a ração ali em quantidade normal, né? Aquela quantidade ali que tem na tabela nutricional de cada ração. Mas petisco tem que cuidar, porque às vezes a pessoa dá 3, 4 petiscos por dia, às vezes os petiscos são um pedacinho de pão, uma bolacha, um biscoito, né? Coisas que tem muito carboidrato. Então isso pode fazer com que o animal ganhe mais peso, sim, associado à castração. Então, tipo, se o animal ficar obeso, ele não vai querer se movimentar muito. E isso pode ocorrer por conta da castração. Pode auxiliar sim, tá? Pode ele ficar mais sedentário ali depois da castração. Qual a idade ideal para castrar um animal de estimação? Teve uma alteração recente, né, nos protocolos que preconiza a castração com uma idade um pouco maior, né? Mas eu ainda uso a recomendação anterior, né? Que teve ali
no congresso, né? Isso tudo acontece em congresso, né? Alguns profissionais se juntam e vê ali com base nos estudos qual a idade correta, né? Com base nos estudos, né? Então assim, se tem o conhecimento hoje em dia que um animal de grande porte, né? Um Rottweiler, um Pitbull, vai entrar na fase adulta após 1 ano e meio, tá? Após 1 ano e meio. Para animais de pequeno porte, isso acontece mais cedo um pouco, com média de 1 ano e 2 meses, né? Então assim, o indicado atualmente, né, é que se faça a castração após o animal entrar na fase adulta, né? Então, no caso de animais de grande porte, 1 ano e meio, animais de pequeno porte, 1 ano e 2 meses, tá? Porém, o que acontece? Foi recente, essa alteração foi feita agora no final do ano passado, né? Então, assim, até que comece a se difundir isso, eu costumo ainda fazer a recomendação ali um pouquinho mais recente, né? Que é a castração a partir dos 8 meses de idade, tá? Tanto para animais de grande quanto de pequeno porte. Porque, assim, a gente não tem observado a castração nessa faixa causando alterações, né? Causando ali falta de amadurecimento do animal, né? Então, assim, eu costumo ainda recomendar a faixa etária de 8 meses, tanto para cães, gatos e animais de grande e pequeno porte. Ok. A idade do pet afeta a recuperação pós-operatória? Sim, se o animal for castrado muito idoso, ele tende a ter uma recuperação mais lenta, tá? Ele tende a ter um procedimento um pouquinho mais complexo, né? A anestesia dele é um pouquinho mais de risco, tá? E a recuperação dele também acaba sendo um pouco mais complexa, tá? Por conta da idade, né? O organismo já não está mais tão ágil, né? O organismo já não está mais tão ágil, então ele já não tem aquela regeneração, tá? A metabolização dos anestésicos já não é a mesma, tá? Então, assim, se recomenda também fazer a castração do animal jovem ou adulto, tá? Jovem ou adulto, né? Não que não tenha recomendação do animal idoso, né? Porque principalmente o animal idoso que pode desenvolver aquelas patologias que eu comentei, né? A infecção de útero, tumor de mama, mas assim, quanto mais cedo você castrar o animal, menos de risco é o procedimento e mais você vai evitar essas patologias, tá? A porcentagem de chances de evitar essas patologias são maior.